é que as pessoas morrem? Esta frase foi tirada do livro Conversas com Deus, de Neil Walsh, e ele disse o seguinte, que as pessoas não morrem, as pessoas apenas mudam de forma. Durante algum tempo existimos sob seres humanos e depois passamos a assumir a forma de seres espirituais. Não existe a morte, a vida continua para todo o sempre, a vida é, simplesmente mudamos de forma. O objetivo global da alma nem sempre é conhecido ao nível consciente da mente, nem pode ser conhecido ou percebido pela mente dos outros. Temos que confiar na vida e amá-la, vivê-la completamente, animadamente e vivê-la feliz. Divertirmos-nos espalhando alegria e partilhando amor. Então agora vamos entrar na parte mais divertida, que vamos falar um bocadinho sobre as noções básicas do outro lado da morte. E esta pergunta que é, quem é que morre? A lógica é que quem morre é o nosso corpo físico, porque, como eu já expliquei, nós verdadeiramente somos uma consciência e a consciência não morre porque é um corpo energético. E, portanto, quem morre é o nosso corpo físico, por isso é que o coração deixa de bater, os pulmões deixam de respirar e o cérebro deixa de emitir atividade cerebral. Então, se nós somos uma consciência, e se a consciência nós consideramos esta consciência como o nosso ego, a nossa alma, o nosso self, a consciência vai utilizar um conjunto de corpos para se manifestar. Nós chamamos a isto os veículos da consciência. Portanto, nós podemos dividir a consciência então em 4 veículos, que são o corpo humano propriamente dito, é o corpinho maravilhoso que nós temos, o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. E depois, entre o corpo emocional e o corpo físico, temos o que nós chamamos o corpo energético. A consciência, portanto, pode estar na dimensão intrafísica ou na dimensão extrafísica. Já vamos perceber um bocadinho mais à frente o que é isto da dimensão intrafísica ou extrafísica, ou seja, quando a minha consciência assume a dimensão intrafísica, eu estou aqui neste plano físico, no planeta Terra, sentada na minha cadeira, na minha casa. Quando eu estou na dimensão extrafísica, eu posso estar projetada na minha dimensão extrafísica, ou seja, o meu corpo energético sai do meu corpo físico e vai à dimensão extrafísica. Vamos então perceber um bocadinho isto mais detalhadamente. Vamos ver esta figura, que mostra então o meu corpo físico, aquilo que nós chamamos o soma, que estudamos na anatomia, que estudamos portanto, na nossa licenciatura de medicina, aquilo que nós estudamos é o corpo físico, é o soma. Depois temos então o corpo emocional. E entre o corpo emocional e o corpo físico temos o corpo energético. O que é o corpo energético? O corpo energético é o campo eletromagnético que nós temos à nossa volta. Podemos chamar a este corpo energético a nossa aura, mais vulgarmente chamado por aura, também se pode chamar energossoma, ou seja, o corpo, soma de corpo, energo de energético. Então, a aura, ou o campo eletromagnético propriamente dito, está já estudada pela ciência. Nós somos constituídos por energia, do ponto de vista básico. Temos a parte física propriamente dita e depois temos a parte energética. Nós temos 7 chakras. Os chakras são uns centros de energia que temos desde considerado o chakra raiz, portanto que é aquele que nos conecta mais à terra, até ao chakra que fica na cabecita e que nos conecta mais com os planos superiores.
Cada chakra está relacionado com uma glândula, portanto, nós também podemos interpretar as doenças físicas, por exemplo, uma diabetes, nós podemos interpretá-la como uma alteração do centro energético correspondente ao pâncreas, que é o terceiro chakra. Ou seja, nós conseguimos incluir qualquer doença que eu tenha de uma perspectiva física e numa perspectiva energética. E quando nós verdadeiramente vemos um paciente e estudamos um paciente e o tratamos nestas duas perspectivas, o resultado, como podem imaginar, é muito mais significativo. Então, os 7 chakras são também chamados de corpos subtis, porque estamos a falar de energia, ou seja, esta é a matéria, quando eu toco é a matéria, é o mais denso em mim, e quando eu estou a falar nestes centros de energia, nesta corrente de energia, por exemplo, a corrente de energia, a rede etérica que eu tenho à minha volta, nós temos mais ou menos uns tubinhos que nos percorrem, que se chamam nadis. Os nadis são uns tubinhos, temos cerca de 72 mil nadis, e estes nadis conectam-se com os pontos da acupuntura, que se vão conectar por sua vez com os chakras, e portanto vocês podem imaginar que o estudo da bioenergética hoje em dia é de facto fundamental se nós queremos fazer uma verdadeira cura de algum problema que tenhamos. A explicação deste corpo energético é a mesma de quando eu tenho uma barragem e tenho uma lâmpada, portanto, eu recebo uma determinada energia que vem com uma determinada voltagem, que é quando a água chega à hidroelétrica, e por exemplo estamos a falar aqui numa barragem que pode ter 800 mil kW de energia, mas a transformação destes quilowatts de energia para 110 ou 220 volts, esta transformação é a mesma coisa que eu faço no meu corpo em relação à energia que eu recebo, à energia que eu transformo e à energia que eu emito, porque o meu corpo também emite energia. Os chakras também estão relacionados com emoções. Por exemplo, o primeiro chakra, que é o chakra que, do ponto de vista anatómico, se localiza no meio das nossas pernas, na região do períneo, que tem a ver com a nossa sobrevivência, este chakra é bloqueado pelo medo. Eu chamo a atenção para isto porque no momento em que vivemos, em que todos estamos em casa, muito assustados com a situação da pandemia que se está a passar, muito assustados com o facto de irmos ter vírus ou não irmos ter vírus, se vamos ou não quinar, na verdadeira palavra portuense do termo, com o vírus, e como estão a ver com a palestra de hoje, até pelos vistos não tem muita importância quando a gente morre, do ponto de vista pelo menos evolutivo. Então este chakra, este primeiro chakra é bloqueado com o medo. Chamo a atenção para que estejam em casa tranquilos em relação àquilo que está a acontecer em termos mundiais, de forma a que o vosso rim, que é o órgão relacionado com o primeiro chakra, não esteja bloqueado. O segundo chakra, por exemplo, é bloqueado pela culpa. O segundo chakra é o chakra que tem a ver com os ovários, tem a ver com a sexualidade, no sentido de transmissão da espécie. O terceiro chakra é o chakra abdominal, em termos de órgãos, tem a ver com o pâncreas. E este chakra pode ser bloqueado pela perda ou pela vergonha. O quarto chakra, que é o chakra que lida com as nossas emoções em termos de amor, era o chakra que, em termos de ser humano, de consciência humana, nós devíamos ter mais evoluído. Este chakra é bloqueado então pela raiva ou pelo ressentimento. Por isso é que é muito importante, e eu já falei muito também sobre o perdão, porque é importante que não tenhamos este chakra bloqueado.